Estamos em contato com o presidente da Ponte Preta, Marco Eberlin. É que nas redes sociais, né, tá rolando um papo aí que, de novo, a Ponte Preta foi enquadrada naquela questão lá do Transferban. Então, ninguém melhor do que o próprio presidente para falar a respeito dessa situação, se é real ou se não é. Marco Eberlin está conosco. Alô, Marquinho, um abraço para você aqui, Rádio Bandeirantes. Boa noite. Boa noite, Batista. Primeiro, eu fico triste com esse tipo de notícia que se colocam. Que se vem por parte da imprensa, a imprensa vai apurar, vê do que se trata e coloca de uma outra maneira. Tá? Isso aí, de novo, são pessoas que torcedores, se dizem torcedores da Ponte, mas torcem contra, colocaram em 3 grupinhos de WhatsApp e o negócio vai para as redes sociais e viraliza. A verdade disso é o seguinte: a Ponte Preta, no mês de março, abril, entrou com um pedido no CNRD para a unificação e parcelamento de todas as ações esportivas lá impostas. Isso foi para análise junto ao órgão da CBF. Nesse interim, todo e qualquer transferban não seria ativado, até que se analisasse o pedido da Ponte Preta. Mas esses parcelamentos iam sido acumulados. Tá? A Ponte não saberia se isso demoraria 6 meses, 8 meses, 3 meses ou 1 ano. Tá? Mas pelo menos 6, 7 meses. Quando foi agora, no começo de setembro, ou final de agosto, setembro, se não me engano, o CNRD aprovou o plano da Ponte Preta. E colocou para a Ponte Preta a primeira parcela e o pagamento das outras já para o dia 20 de setembro. A Ponte Preta solicitou a prorrogação de 20 dias. Porque a Ponte não tinha expectativa de pagar isso já no mês de setembro, que já começava o mês. Tá? A CBF nem que sim, nem que não. Diz que até dia 2 estava tudo ok. Hoje, por resolução deles, impuseram o Transferban. Isso quer dizer o quê? Se a Ponte pagar amanhã ou pagar daqui uma semana, começa a pagar as parcelas e acabou os Transferbans e começa a pagar o parcelamento. E vai pagar. Tá? Isso foi só um pedido que a Ponte fez de postergar a primeira parcela e mais nada. Tá? Mais nada. Não haverá mais transferbans na Ponte Preta e nem esse. Esse vai ser derrubado nos próximos dias, sem problema algum, até porque a Ponte não pode escrever ninguém ou contratar ninguém agora. Então, vamos acalmar. O foco é buscar uma vitória a qualquer custo contra o Botafogo. O foco é botar um grande público no estádio. O foco é conscientizar os jogadores da necessidade de conseguir essa vitória e não de se tumultuar com... o salário não está em dia, o salário está pagando, estamos fica em dia novamente de novo. Bicho não tem atraso. O PEPT está em ordem. Jaguariúna, que foi desligado, falta uma parcela, está rigorosamente em dia. O PEPT também foi, já pagamos a 13ª parcela, se não me engano, esse mês, sem nenhum problema. E foi feito todo um planejamento para também se pagar o CNRD. Só lembrando para essa meia dúzia de paspalho que faz isso, que isso aí foi construído por quem passou no clube nos últimos 15, 18 anos, por todos os presidentes que aí passaram. E não pagaram a conta e sobrou para essa diretoria pagar. Essa diretoria não vai jogar para debaixo do tapete. Nem que quisesse, ela tem que pagar. Então, não tem nenhum alarde aí não, a não ser quem não está agora na diretoria, quer a carteirinha de diretor, é paspalho, porque quando aqui esteve não fez nada, né? Não se conforma. Hoje tinha aí 150, tem 100 conselheiros do lado e cria esse tumulto generalizado que acaba atrapalhando o dia a dia da Ponte. E quando é notícia assim, Batista, eu prontamente te liguei e muito agradecido de você prontamente me colocar no ar também. Então, repita, para que não haja dúvida, Marquinho, a Ponte está no Transferban, mas já está tudo certo para que seja quitado. E como a Ponte... Não é que seja quitado. Tão logo começa a pagar a primeira parcela, não existirá mais Transferban. E o único quando vai problema pagar? É que o prazo, quando definiram o acordo, colocaram o prazo para o pagamento da primeira parcela dia 20. Dia 20 é a época de pagamento de salário, aquela coisa. Não, essas parcelas têm que ser pagas a partir do dia 10, para que nós não tenhamos problema. Tá? A CBF esperou até hoje e definiu, não vai ser dia 10, era dia 20 e agora impôs o Transferban. Pagou, acabou. Entendeu? Pagou a parcela, acabou. Não tem mais Transferban. E é lógico que essas parcelas têm que ser honradas também, né?
Não adianta fazer parcelamento e não pagar, né? Nós vamos pagar. Bom, essa parcela que você está dizendo que é a primeira está atrasada, é isso? Não estava atrasada. Na verdade, existia um acordo, uma solicitação para que fosse postergada a data do início do plano, para 10 de outubro. A CBF hoje, ou ontem, disse que não e emitiu o transfer ban hoje. Correto? Correto. Então, até então, a Ponte não sabia. Você podia aguardar até dia 10. Hoje, a CBF disse não. A gente impõe o transfer ban. Tão logo seja pago a primeira parcela, derruba o transfer ban. Eu posso pagar amanhã e cair. Talvez eu pague amanhã mesmo. Vamos ver como é que vai estar isso aqui. Chegou agora à tarde. Mas eu não sei porque tem compromisso de salário. Mas até o final de semana deve estar paga a primeira parcela. E não há comprometimento nessa situação? Ou seja, atrasa a parcela e não paga, não pode, de repente, comprometer o acordo que foi feito? Não, de forma alguma. O acordo está em pé, não tem nenhum problema disso. Aqui a CBF falou, olha, tem credor em cima disso, né? Sim. Ela não acordou mostrando para o credor, olha, nós não vamos aceitar e está aqui imposto. Se pagar, está tudo certo. É isso que vai ocorrer. Não tem a perda do plano, se você está perguntando, não existe. Não existe. Marquinho, eu tive participando de um evento no Royal Palm Plaza e você fez um discurso lá alarmante. Não só colocando a Ponte, mas colocando também o Guarani. Estava lá o vice-presidente do Guarani, que os clubes de Campinas estão falidos. Inclusive, da qual eles concordaram, né, Batista? Bem claro que eles também concordaram. Que eu coloquei, eu não sei da situação do Guarani, né? Não compete a mim. Eles não contestaram. Que os clubes como Ponte e Guarani estão em situação difícil, e eles concordaram com isso. Você falou que os clubes estão falidos. Então, isso. Até o dinheiro... diz que a culpa é dos dirigentes, me incluí nela. Então, mas até lá naquele evento, né, você colocou uma possível arrecadação futura de que é um dinheiro que servirá para pagar contas, que os clubes têm que pagar contas e não para investimento para poder promover aí o crescimento do futebol de Campinas. Então é o seguinte, ou seja, é o apocalipse, né, o Armagedon. A sua colocação ela foi muito dura e percebi que provocou ali no ambiente. Você sempre, as suas falas sempre são muito realistas, mas aquela mexeu com as pessoas que estavam presentes, porque é o Armagedon. Como resolver essa situação? Claro que você fala pela Ponte, né? Você não tem o conhecimento das finanças do Guarani. Mas os dirigentes do Guarani que estavam lá ficaram em silêncio, não contestaram a sua colocação. Portanto, estão na mesma situação. Não, pelo contrário. Ricardo Moisés estava lá, eles concordaram com o que eu falei. Mas e aí, como é que resolve essa parada aí? Como é que vai? Não tem um jeito, um caminho para resolver? Eu tenho falado isso desde que eu sentei na cadeira. O que eu quis dizer ali é o seguinte: existe um plano para se colocar em prática para trazer talvez recursos do erário campineiro para os dois clubes de Campinas e também para a Liga Campineira de Futebol Amador. Perfeito? Eu quis dizer que no caso da Ponte Preta, a Ponte Preta precisa de um plano para pagar a conta. Muitas vezes a imprensa, não vou generalizar, mas aqueles que não frequentam o estádio, que não compram ingresso, que nunca vão eventualmente 1 ou 2 vezes por ano lá, ficam nas redes sociais, eles querem sempre debater time de futebol, elenco de futebol, a campanha que vai ser feita. E eu quero mostrar para a coletividade campineira que você não pode se contentar com uma campanha mais ou menos ou com uma campanha boa a cada 4, 5 anos. Porque se fizer isso, vai falir de vez. Se vier dinheiro para Ponte Preta é para pagar a conta, não é para montar time. É isso que eu quis dizer lá. Não adianta querer falar, vai ser bom, agora nós vamos ter o super time. Para ter o super time precisa de estrutura, precisa não dever mais. E vai demandar algum tempo. E disse mais lá, que para se fazer SAF, ninguém aqui em Campinas faz SAF. Porque o valor do endividamento do clube não comporta, ninguém quer fazer a SAF. Trocar o clube, é troco de dívida. Então tem que agora ser claro, transparente com a sua torcida, com as nossas torcidas, com a torcida deles é problema deles, eu com a minha aqui, e eu sou pautado pela verdade.
Quando eu vi essa notícia, eu falei, isso é mentira. Ah, transfer ban, não é bem assim, não. Isso é tumulto, tá? E são aquelas pessoas que falam, a ponto de ter 3 centroavante, a ponto de mandar o treinador embora, a ponto de contratar um gerente de futebol, a ponto de não sei do quê. Não adianta. Não vai. Eu posso pegar, arrumar 10, 15 milhões, montar um super time e o ano que vem, como é que faz? Você mesmo, você é do tempo, Batista, que eu contratava um jogador, você, Valdemir Gomes, principalmente Zé Arnaldo, a primeira pergunta era como é que eu ia pagar. Pô, mas vocês contrataram, vou dar um exemplo, Macedo, vocês contrataram o Ronaldão, mas quem que vai pagar? Como é que vai pagar isso? Hoje não. Hoje a cobrança é para se contratar essas pessoas, esses jogadores, se dane o mundo e que faça a campanha boa. Então não adianta dar pau só com a peneira. No caso de Ponte Preta, o tapete já encheu e está saindo do lado. Não dá mais para jogar dívida para baixo do tapete. Tem que pagar. Enrolaram durante 15, 20 anos. Agora não dá para enrolar mais. Tributo, ações trabalhistas, ações cíveis, ações do CNRD. Não tem como mais. Tá? Tem que pagar. E foi isso que eu acho que esse dinheiro que vai vir, dependendo de como eu conseguir fazer na ponte, é suficiente para se pagar a dívida da Ponte Preta em 12 a 13 anos. Carlos Henrique, a sua pergunta, estamos entrevistando o Marco Eberlin, presidente da Ponte Preta. E aí, CH? Boa noite, Marquinhos. Eu quero falar sobre sábado e sobre a partida importantíssima que o seu time tem. Perfeito. Você tem muita experiência no futebol e você também tem sensibilidade. Você bate o olho no atleta, você vê quando ele está amedrontado, quando ele está confiante e quando ele não está rendendo, enfim, você tem experiência para detectar isso. Qual é o grande problema, fora a parte tática, a parte técnica? Eu estou falando de emocional, de incomodação. Qual é o grande problema que o seu time enfrenta nesse momento na sua percepção e na sua experiência? Olha, primeiro, boa noite, Carlos. Quem contrata jogador, muitas vezes não consegue, por mais que você tenha informação com um ou outro treinador ou com um outro jogador, saber como é que o jogador reage diante de adversidade. Muitas vezes você coloca aqui 4 níveis de jogador, A, B, C e D. O nível A, o nível bom tecnicamente, na adversidade, vamos dizer assim, reage muito mal e o nível D reage bem. Acontece muito nisso, tá? Eu estava meio preocupado. Quando eu vi o primeiro tempo, eu fiquei apavorado, tá? Estou falando dos outros jogos, mas desse jogo eu fiquei apavorado. Eu vi a cobrança e vi a reação no segundo tempo. Falei, bom, meu time tem capacidade, assimila a cobrança e vai reagir. E reagiu. Reagiu lá e vai reagir depois, tá? Eu coloco uma série de fatores. Contusões, um elenco que precisava ter mais gente, nós não achamos qualificação para colocar mais nesse elenco. Mudança, tentando encontrar uma maneira melhor, uma outra maneira de jogar. Aí você vai mudando, rodando o elenco. Até aí, e na primeira mudança, a rodagem de elenco era para se buscar resultado fora de casa. Depois, no retorno, equipes que até o ano passado vinham aqui contar, vão para cima porque lá é 3 pontos. Começaram pela campanha descendo no primeiro turno a nos respeitar, a esperar a ponte. Aí teve que mudar a maneira. Agora deu, e vamos ganhar no Botafogo e nós vamos para ganhar, com todo respeito, tá? Eu tenho certeza que esses jogadores vão reagir, peço para a torcida comparecer, esperar o apito final se tiver que vaiar, mas apoiar o time, porque o time reage. Se tem, tá comendo, não estou comendo rebaixamento, vai dar trabalho? Vai dar trabalho, tá? Mas quando você está reconstruindo um clube de futebol, é isso que acontece. Eu não tô, para eu reconstruir um time de futebol, ter elenco, que o ano que vem só vou contratar 3 peças, primeiro eu tive que fazer estrutura. Agora é começar a construir um elenco para ficar 2, 3 anos aí, ou pelo menos a cada rodada de abertura de janela, a gente contratar um número menor de jogador. Eberlin, e na sua parte diretiva, para melhorar essa situação, e eu concordo com o que você falou, você está fazendo e vai fazer o que para sábado? Na parte emocional, na parte que lhe cabe, como dirigente, como mandatário maior da Ponte. Eu tenho conversado, já conversei lá em Novo Horizonte, já conversei na orelha de um, de outro,
Isso aí é que nem família, na hora de você cobrar. Tem jogador que eu tenho que ser áspero. Tem jogador que eu tenho que ser mais, vamos dizer assim, carinhoso. Tem jogador que eu tenho que cobrar com muita contundência. Tem outro que eu tenho que dizer que a Ponte depende dele. Então é o trabalho que eu sempre fiz, não vinha fazendo, porque não dá para fazer também, é humanamente impossível. E não sou eu que vou resolver os problemas da Ponte. Eu sou mais uma peça que vai ajudar e vai resolver. Vai resolver. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. E aí, Tigrão, um abraço para você, boa noite. A sua pergunta para o Marco Eberlin. Boa noite, Batista, um abraço. Aí eu estou entrando no programa exatamente nesse momento. Era para ter sido antes, mas tivemos um pequeno contratempo aqui, mas está tudo bem. Um abraço para o Marco Eberlin. A preocupação é muito grande. E eu sei que, eu não sei, Batista, a hora que eu conseguir ter a escuta aqui, se vocês já tocaram nessa Pergunta aí, se ele já tocou no assunto, a gente rebate e vamos em frente. Eu sei que o Marquinho está com o saco cheio disso daqui e o Nelsinho mais ainda. E você já sabe qual é o assunto a partir de agora. O Marquinho conhece o estilo do programa aí, eu sei que ele não ouve todo dia, mas de vez em quando ele ouve, ele tem as pessoas que o informam o que a imprensa está falando, e isso é absolutamente natural. E a gente aqui, Marquinho, tem um modelo, né? O ouvinte participa muito com mensagens de WhatsApp, tanto de texto como a maioria delas de áudio. E a cada 10 pontepretanos que falam, 11 tocam nesse assunto, né? Da zaga da Ponte, que é a segunda mais vazada do campeonato. Só o Ituano tomou mais gol do que a Ponte. E já percebemos que o treinador não quer mais falar a respeito disso. E até onde eu sei, se você não quiser responder, fica à vontade. Eu também acho que tem hora que quando a coisa fica muito só o mesmo assunto, mas a gente tem que dar, e nada melhor do que com você para dar uma satisfação, a gente tem que dar essa resposta para o torcedor da Ponte. Eu às vezes fico com a impressão que o Luiz Aquino não tem mais contrato com a Ponte, porque não entra na minha cabeça, né, se a zaga estivesse aí Oscar e Polozzi, Juninho e Nenê, né? André Cruz e Eugênio, mas não é essa a verdade. E eu fico com a impressão que tem alguma coisa que talvez não possa ser falada ou que possa ser falada e que a gente aqui não sabe. Os caras perguntam o tempo todo isso. Por que não põe, por que não põe, por que não põe, por que não põe? E também se tivesse o Aquim aí jogando, também não é garantia nenhuma de que a Ponte não estaria na 15ª colocação e correndo Valdemir, um grande risco de rebaixamento. eu já entendi, deixa eu responder, senão entra o horário. Não, eu só vou concluir para dizer o seguinte, se você não quiser falar... Não, ele vai falar. Responde sim, não tem problema ele nenhum. Vai falar, o Tigrão. Mas nós precisamos falar isso para a torcida, porque o Nelsinho falar... O Nelsinho falar na coletiva... Ele já falou que vai falar, porque ué. ele tem material humano melhor, aí não dá mais para aguentar. Responda, Marquinhos, senão eu vou te cortar já, hein? Valdemir, primeiro lugar, única e exclusivamente opção do treinador pelos zagueiros que ele colocou. Não existe, pelo contrário, eu só posso elogiar a postura profissional do Aquim. O Aquim continua treinando, o Aquim nunca criou caso, tá? Se foi ao treinador, se colocou à disposição. Não nos esqueçamos que lá, auxiliar do Nelsinho, nós temos um dos maiores zagueiros da história da Ponte Preta, que é o Nenê Santana. Concordo. Então não vamos falar só de Nelsinho. Temos lá o Nenê e o Edson Bobrão. Então, para conhecer de zaga ali, tem Nelson, que foi lateral direito, a Bobrão, que foi lateral direito, de seleção de Copa do Mundo, e Nenê Santana, que disputou eliminatória de Copa do Mundo. Tá? Então, é única e exclusivamente opção dele para o zagueiro. Tá? Como você falou, eu não sei se o Aquim jogasse ia estar melhor. Eu vou responder o que eu penso. Tá? Vários jogos a Ponte tomou gol e tomou gol de bobeira. Muitas vezes até por erros infantis dos nossos zagueiros. Agora, o que acontece é que o time não poderia se desesperar, um time com a camisa da Ponte Preta, do jeito que se desespera. A Ponte foi lá para dar uma esperada, esperar tirar os espaços no Horizontino, tomou um gol por falha do zagueiro. Nós não perdemos por culpa do Joilson, não. Joilson, qualquer um pode errar. Nós somos um conjunto. Tá certo? Só que aí desmoronou a Ponte Preta. Perdeu o foco, todo mundo quis resolver, abandonou. Não é que não tem comando, não é isso. O emocional do jogador, puta, mas nós viemos aqui para ganhar, para levar um ponto, tomamos gol e agora? Precisou tomar uma lavada lá no vestiário,
se organizar, trocar peça e montar para poder equilibrar o jogo. E isso não foi lá em Novo Horizonte. Isso foi contra o Ituano, isso foi contra o Chapecoense, isso foi... só não foi nesse segundo turno, só não foi nesse segundo turno, de verdade, no jogo em Maceió. Mas foi uma partida, tá? Nós se propomos a jogar de um jeito, fizemos e ganhamos o jogo, tá? E quando algum nosso errou, seja zagueiro, seja atacante, tá? Graças a bola não entrou. Para mim, eu entendo que time de futebol começa quando o time adversário taca a bola, o que fazem os atacantes. Porque se ele ficar batido numa bola, estava encaixado um meia, estava encaixado um volante, ele vai desencaixar para pegar a bola. Marquinhos, peraí que e vai expor o zagueiro no 1 contra 1. Peraí que vai acabar o tempo. E quando você expõe zagueiro 1 contra 1, a probabilidade é sempre maior do atacante, se a bola estiver para ele. Marquinhos, peraí que vai acabar o tempo, é muito importante isso. E você é muito articulado. Você é um Paulo Maluf do futebol. Você tem uma oratória, e a gente pergunta para você sobre o orçamento, você fala da casa da criança abandonada. Eu respondi exatamente o que você me pediu. Não, eu quero saber se você concorda com a opinião do treinador. Pelo que eu vejo de treinamento, sim, concordo. Ô Marquinhos. Então você acha que os caras que estão jogando jogam mais do que o Raquinho? Nós temos que encerrar. Nos treinamentos que eu tenho visto, jogam. Preciso de 2 respostas. Você quer que eu te fale mais? E foi mal no jogo? O Edson jogava mais que todos os zagueiros. Não vinha jogando, foi para um jogo, não foi bem, e aí caiu todo mundo, o mundo desabou em cima do Edson. No treinamento, o Edson se mostrava o melhor zagueiro da Ponte Preta. Você sabe quem me pediu o Edson emprestado agora no turno? Não. Um dos líderes do campeonato, o Mirassol. Eles pediram o Zé Carlos e queriam levar o Edson. Não, o Edson não empresta. Foi para um jogo, não foi bem, tá aí agora. Mas não foi bem. Se ele é bom de treino, eu respeito, porque eu não vejo treino. Mas em jogo eu não me lembro de uma grande partida dele. Mas veja bem, o Edson só entrou em fogueira. Você lembra disso também, né? O Edson, por exemplo, é um zagueiro destro. Todo mundo tem dificuldade de jogar do lado esquerdo. Quem que vai jogar do lado esquerdo? O moleque. Não, eu jogo. Dá pra mim aqui que eu vou jogar. Eu vou lá do lado esquerdo. Tá? Tem uma força descomunal. Agora, o jovem precisa muito mais de sequência de jogos até do que o veterano. Concordo. Porque ele precisa ganhar experiência. Você concorda, Vladimir? Concordo. Agora, então, eu não sou Paulo Maluf. Você vê bem, o que acontece é que o torcedor, que hoje pra mim mudou, que tinha um carinho especial com quem era formado na base, já não tem mais. Na Ponte, hoje, a torcida não permite mais o erro. Errou, tá morto. Tem um X que é muita porrada, né, Marquinhos? Entendi, porrada. Mas não pode ter. Torcedor não tem sangue de barato. E o lateral direito não tá indo bem, Valdemir? E você concorda que a Ponte a Ponte sofre de dependência e isso precisaria ter sido visto lá atrás? Então, não sofria, né, Valdemir? Você lembra que no Paulista se jogava de outra maneira e não sofria? Às vezes ele até atrapalhava porque era 3 zagueiros, só 2 enfiados na frente. Mas nós estamos falando da Série B, já então, na 30ª. Mas muda a maneira de jogar, tá? Nós apostamos num jogador que nós tínhamos ótimas informações em Santa Catarina e infelizmente veio para cá e não foi bem. Não foi bem. Principalmente na partida que colocou, que era o Vinícius, que é o centroavante de área. É o seguinte, eu preciso de 2 respostas suas para encerrar. A Ponte tem um jogo muito importante, né? Confronto direto com o Botafogo. Você já disse, claro, vai jogar para vencer. No caso de derrota, o Nelsinho será demitido? Não. Ele permanece mesmo... O Nelsinho só sai da Ponte por vontade dele. Ok. Então isso significa que mesmo que a Ponte for rebaixada, ele permanece até o final. Não. Peraí, Batista. A Ponte não será rebaixada. A Ponte não será rebaixada. Vou refazer. Nelsinho permanece com qualquer situação até o final do campeonato, é isso? Perfeitamente. Nós temos planificação para o ano que vem ser um grande ano da Ponte Preta, principalmente falando de Série B, com estrutura melhor do clube, da instituição, estrutura financeira, estrutura de um aparelhamento melhor. É um ano que a gente tem uma expectativa grande. Não é porque é final de mandato e nós não demos bola para esse ano. Tá? Nós queríamos um ano muito melhor esse ano. Tanto é que o Paulista foi melhor do que o ano retrasado.
Tá? Aí, o brasileiro no primeiro turno, na mão do Nelsinho, foi muito bom. Tá? Mas agora desandou a maionese. Nós queremos ter uma estrutura que isso não ocorra no ano que vem. De preferência com o Nelsinho. Mas futebol muda toda hora. Agora, eu demito o treinador quando eu vejo que a culpa é do treinador. Eu não vejo culpa do treinador. Pô, Marcos, mas o que esse cara trabalha, o que se faz? E muitas vezes é culpa de jogador, e eu não vou citar nome aqui, culpa que eu digo de falta de qualidade, culpa de organização, de ter foco para estar organizado taticamente, tá? Então como é que eu vou culpar treinador? E outra, qual o treinador que eu tenho aí que vai mudar a cara da Ponte Preta em uma semana? Então eu vou pedir a Deus que o Nelsinho, em caso de qualquer catástrofe, não saia. Agora a última. Muitos torcedores pedindo para fazer uma promoção. Ingresso a R$5. Eu estou tentando, eu não recebi autorização ainda, mas a ideia é fazer. Já para... Quem sabe assim, mexe com o pessoal das redes sociais que não foram em nenhum jogo esse ano. Que agora eu fiquei mais esperto, Batista. Eu peguei aqueles grupos de 10 mil torcedores e comecei a checar quem foi no jogo. Mais de 85% daquele pessoal de 13 mil não participaram não foi nenhum jogo no Moisés Lucarelli. Você já imaginou isso? Vamos ver se eles vão agora para ajudar a Ponte. Temos que encerrar. Um abraço para você, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço aí, Valdemir Maluf. Você foi fundo. Eu vou te chamar você de dinossauro, você não vai gostar, você vai ver só. Não tem problema. O Maluf, eu sempre votei no Maluf. Quando eu te chamei de Maluf, eu encarei como elogio. Não, você é um cara que eu respeito nas suas cobranças e toda vez que eu estiver no ar, pode perguntar o que você quiser. Tá? Que nem o Batista falou, eu fui lá e criei hecatombe, não. Fui lá e falei a verdade, eu vou mentir. Toda hora o pessoal contrata, que contrata? Vou endividar mais. Isso é irresponsabilidade minha se eu fizer isso, gente. Se o Beto Zini tivesse lá e como presidente do Guarani, ele ia levantar o dedinho e ia falar assim, você fala que o seu time tá quebrado, não fala do meu. Beto não ia falar isso, sabe por quê? Porque era eu que estava lá e ele é meu amigo. Talvez outro dirigente pode ser, mas o Beto não. Abraço, Marquinho, 19:03, intervalo, voltamos já já.